Assalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Boa tarde, boa noite, né? Me sinto feliz mais uma vez de estar com vocês aqui, de a gente conseguir uma nova live. Vou esperar a irmã Ângela Maria, doutora Ângela Maria entrar. O tema de hoje, desde já agradecendo a todos vocês, né, que estão aqui participando. E o tema de hoje é divórcio, porque esse assunto, né? Porque é um assunto que tem dado muito pano para manga, é um assunto que tem incomodado bastante, na verdade, nos últimos dias. E o divórcio, para mim, né, Aisha Mohammed, ele não funciona como a melhor solução. Na verdade, nos tempos que nós estamos vivendo, a gente costuma perguntar quem nunca, né? É quase muito difícil a gente achar, né, que a pessoa chegou a uma determinada idade e ela ainda não passou por um divórcio. Na verdade, isso não é bonito, né? Isso, na verdade, é bem desagradável, porque significa que ali houveram filhos que ficaram para trás, histórias que foram desfeitas. Doutora Angela Maria chegando, que maravilha, Tô Ângela. aqui brigando com a traquitana. Pera aí, Vai dar certo. vai dar certo. Ok. Assalamu alaikum. Aleikum salam, minha querida, como estás? Alhamdulillah, tudo bem. Deixa eu só me colocar um pouquinho para frente aqui, porque eu estou Sem testando problema. uma nova forma de me colocar, porque da outra forma ficava muito baixinho. Mas muito bem, cá estamos. Acho que vai dar certo. Acho que. Ok, lá já Ah, deu. maravilha. Estava aqui Alhamdulillah. conversando um pouquinho com os irmãos e adiantando um pouquinho o tema da nossa live de hoje, né? Que é sobre divórcio. Estava falando como esse assunto tem sido muito extenso, tem dado muito pano para manga, né? E aqui a gente tem muito a ser falado. Já quero te agradecer desde já por mais uma vez ter aceitado esse convite de uma forma tão maravilhosa, tão profissional, mas tão carinhosa para nos ajudar, né? Eu só queria fazer uma introdução que diz Uhum. assim, né? Imagine uma laranjeira com frutos elaborados. No Ocidente, os cientistas e pesquisadores procurariam descobrir a bactéria que causa o bolor e matá-la. No Oriente, observaríamos a laranjeira e tentaríamos mudá-la de posição, fazer com que o sol batesse mais de um lado até que os frutos ficassem saudáveis. Quando eu estava lendo esse livro hoje, e ela fala sobre medicina chinesa, na verdade, é um outro assunto que eu estava vendo, e farmacologia também, mas eu fiquei imaginando que isso tem alguma coisa de introdução do divórcio, né? Porque o casamento às vezes chega num determinado momento em que a pessoa, ao invés de fazer como eles fariam com essa laranjeira no Oriente, mudar de posição para que o sol batesse, então os frutos se tornassem saudáveis, a gente está fazendo como os pesquisadores fariam, os cientistas no Oriente, né? A gente descobriria o que está matando, né? E muitas vezes, ao matar o bolor, a gente mataria a laranjeira também. Então, eu começo assim, para mim é uma live bem triste, porque como eu conversei com a irmã Angela Maria, eu enxergo o divórcio como algo detestável, né? Às vezes ele chega e acaba tendo que acontecer por algumas razões, mas eu quero dizer aos irmãos e às irmãs que vão ser alcançados por essa live que aprendam a tentar modificar com essa live a laranjeira de posição, né? Vamos procurar no Alcorão, vamos procurar nas pessoas que podem nos ajudar de fato e de verdade a tentar nos entender nos dias difíceis, porque casamento também passa por dias difíceis, mas não só são apenas dias difíceis, né? Tudo começa de uma maneira, de repente tá tudo indo embora, as pessoas estão virando as costas umas para as outras de uma maneira muito cruel, né?
deixando um dos lados, infelizmente, quase sempre o lado feminino da questão, numa situação muito difícil e até difícil de recomeçar, né? E essa crueldade tem me indignado, como tem me magoado, essa crueldade tem me deixado muito chateada, porque eu não consigo vê-la como um sentimento islâmico dado dentro do casamento. Quando a gente fala de divórcio no Islã, e a doutora Ângela vai poder falar um pouco mais para nós, por mais que ele seja permitido, eu queria lembrar os irmãos, principalmente, que ele deixa marcas. Ele vai deixar marcas na sua mulher, ele vai deixar marcas no seu filho, e ele vai deixar marcas nas pessoas para quem você vai estar deixando para trás. Portanto, Salam aleikum, professora Mônica, seja bem-vinda. Portanto, vamos repensar a partir da live de hoje como começar o casamento, né? Como acessar as pessoas e, sobretudo, eu já vou deixar bem claro, né? Vê mesmo se você quer casar, né? Ou se você quer só conhecer alguém. Vê se você quer realmente casar ou você está buscando uma forma de ter intimidade, né? Eu realmente não tenho prazer em muitas das coisas que eu tenho visto e muitas das coisas que a gente tem sabido. Dói em mim como mulher, dói em mim como mulher muçulmana, e é por isso que essa noite nós estamos aqui. Por favor, irmãos, irmãs, vocês que vão estar participando dessa live, posteriormente vão estar vendo no canal do YouTube, vão estar vendo nos grupos, por favor, repensem casamento. Repensem família, repensem começar, mas repensem sem necessariamente terminar. Pensem que isso é detestável e por causa disso nós estamos aqui tentando rever essa situação. Doutora Ângela, espaço é todo seu. Me perdoe, porque acho que é a primeira live que eu preciso eu fico bem vestida com as suas palavras, minha irmã, porque assim, elas fluem de uma liquidez, de um sentimento que a gente percebe que vem do coração. Mas eu estava dando beijo aqui para Mônica, beijo, Mônica, saudade, em breve, Inxalá, estaremos aí em São Paulo, vamos dar um abraço apertado, né? Então, iniciando nossa live, né? O assunto é delicado, é complexo, é extenso, então, Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, né? Eu peço a direção, porque hoje eu não venho apenas como psicóloga, mas eu venho como mulher, como muçulmana, que tem ouvido os queixumes, as dores, e eu não falo só das mulheres, mas principalmente dos filhos, da separação, né? Então, vamos começar assim, né? Quando a gente conversou sobre esse assunto, né? Parece que está errado o que foi e o que fica, né? Então, porque parece uma discordância no português aí, mas o que foi? Quando eu falo o que foi o sonho desse casamento. Quando eu passei a estudar o Islã, e eu vou iniciar a partir de citações do significado do Alcorão, e foi assim, eu me arrepio, realmente eu me arrepio da profundidade da beleza. Eu vou ler, tá? Olha só, tá lá no Alcorão. E dentre seus sinais está que ele criou para vós, mulheres, de vós mesmos, para vos tranquilizardes juntos delas. E ele colocou amor e misericórdia entre vossos corações. Por certo, nisso há sinais para aqueles que refletem. Olha como é a dinâmica do casal, a dinâmica. Nós, né? Nós somos criados a partir de Adão. Então, nós somos criados a partir do homem, né? Ele diz, e a partir
né? Ele coloca misericórdia e amor entre nós para que vivamos e para que a gente construa a família. Então, baseado nisso, a gente faz todo um casamento. E é isso que a gente busca. Dentro, usa o nome de romantismo, outro, vamos dizer assim, é estar vivendo islamicamente o casamento, tendo misericórdia, tendo amor de ambas as partes, porque somos partes de sabe, da mesma massa. Muito bem. Depois, um dia eu estava lendo assim, e eu chorei, porque foi a coisa mais linda que eu li, que ele diz, elas, suas esposas, homens, são uma vestimenta para vós, e vós, homens, sois uma vestimenta para elas. Gente, quando a gente pensa em vestimenta, outro dia eu sei que eu estava pelada, gente, que horror, ninguém merece, né? Mas eu sonhei, né? Quando você está desnuda, você é de uma fragilidade, você se sente vista, olhada, sabe? Eu corria, eu tentava me esconder e tal, isso já tem um tempo que eu saí, mas foi tão impactante. E diz assim, ó homens, as mulheres são as vossas vestimentas, nós damos o quê? Essa proteção, esse aconchego, esse calor, é a coisa mais linda que eu já li em toda a minha vida sobre relacionamento homem e mulher. É esta parte do Alcorão, na Sura Al-Baqarah, que fala isso, que nós somos as vestimentas delas e elas são nossas vestimentas, e eles são nossas vestimentas. Ou seja, nós os protegeremos com o que a gente tem e eles nos protegerão. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que a paz esteja com ele, também exortava muito qual seria o tratamento com as mulheres, né? Então, ele dizia que o mais perfeito dos crentes na crença é aquele que tratava melhor as mulheres. E no Sagrado Alcorão está escrito, e harmonizar-vos com elas, pois se as menosprezardes, podereis estar depreciando seres que Allah dotou de muitas virtudes. Então, eu começo fazendo essa juntada de falas das sunas, dos hadis e do Alcorão, para dizer o que é o relacionamento, o que é o casamento. Então, assim, o que eu vejo hoje, né, para a gente entender um pouco o divórcio e as consequências, a gente tem que ver, a gente precisa ver qual o investimento emocional, qual o investimento psicológico, o que isso, né, traz. Então, é claro, como você disse, casamentos, não é, você não está em eterno êxtase, está tudo bem, então, arestas têm que ser aparadas diariamente, somos pessoas com personalidades diferentes e tal, mas o que a gente teria em comum? A religiosidade, a fé. Então, buscávamos, seguindo as leis alcorânicas, a gente conseguiria ter o mesmo vértice e aí ficaria mais fácil. Então, assim, sempre houve problema no casamento. É claro que existem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de conviver com o outro, e aí foi permitido o divórcio. Veja bem, permitido para que você não ficasse atrelado a um sacramento até que a morte o separe, né? E que infelizmente a gente vê no dia a dia muito feminicídio até que a morte o separe, porque não é minha, se não for minha não é de mais ninguém, né? Que isso é uma outra discussão, mas perpassa por essa coisa também. Aí, o que a gente percebe é que hoje há uma solubilidade, as relações estão muito solúveis, elas estão muito, muito esmaecidas, e as junções, vamos colocar assim, não estão mais na busca de um
que vão ficar sempre juntos. Mas, enquanto eu estiver satisfeito, se eu estou satisfeito, você me satisfaz, está tudo bem, sabe? Como se eu fosse um produto para alguém e esse alguém fosse um produto. Um dia desses eu ouvi de uma jovem, ela disse assim, mas eu pego, mas não me apego. Isso me deu medo. Pensei, onde está a nossa humanidade? Então, assim, a gente tem que ver o que está sendo colocado como relacionamento em nome de uma pretensa liberdade, de um pretenso feminismo, esse esmaecimento nas relações. Isso vale para homens e mulheres, tá? Então, o que acontece? Mas, enfim, como você colocou antes, né? Pensa bem se tu quer casar, né? Então, a pessoa vai, casa, constitui uma família, ou não tem filhos ainda. Mas você não entrou num negócio. Eu acho que é legal a gente fazer um parênteses aqui, porque assim, vamos fazer uma diferenciação entre casamento islâmico e casamento não islâmico. O casamento cristão, ele é um sacramento, que é indissolúvel. Então, ele tem uma lei externa que diz que não pode acabar. O casamento islâmico, ele é um contrato mútuo. Mas esse contrato mútuo não é um contrato de compra e venda, sabe? De um produto. Toma lá, dá cá, eu te pago um dote, você me dá tanto 50% e tá tudo ok, 30%, 10%, seja lá o que for. Não é isso. Se não, tá tudo ok? Imagem. Dá ele aqui para mim. Será que agora melhorou? Vamos continuar. Vamos continuar. Muito bem. Aí, assim, eu já sou atrapalhada por natureza, aí eu que me perco mesmo, mas tudo bem. Eu estava falando. Vai, foi com internet. O casamento islâmico, ele é um contrato mútuo entre duas pessoas, mas ele não é um contrato de compra e venda, ou uma solução matemática. 2 mais 2 são 4. Porque se fosse isso, então, nós não teríamos o aprendizado por escrito, né? Que foi o que eu citei no início, por isso eu fiz as citações ali do Alcorão e da Suna, que diz sobre como é o nosso comportamento, como a gente deve tratar os nossos cônjuges, como deve ser o tratamento do homem com a mulher, da mulher com o seu marido. Então, porque fala em piedade, em gentileza, em afeto, em amor. Então, tudo isso, por quê? Porque dentro da gente, a gente tem essa necessidade de se emparceirar. Se fosse algo meramente fisiológico, seríamos como os animais que de tempos em tempos tem o cio, vão lá, casá-lo, tem os filhotes, procriam e tá ok. Não, nós temos essa intimidade totalmente ligada a sentimentos. Nós temos essa necessidade de, quando amamos, quando estamos apaixonados, a necessidade de dois se tornar um através da união. E eu falo da união sexual. Dessa energia libidinal que traz, todos nós trazemos isso, Então, quando você se casa, quando você busca esse casamento, você tem que investir tudo isso, eu tenho que conhecer o outro, aprender a gostar, aprender a passar por cima dos defeitos, eu tenho que me modificar muitas coisas, porque eu sozinho funciono de um jeito, eu com outra pessoa eu tenho que ir até onde dá, a gente precisa fazer concessões, de ambas as partes, não é de uma, mas de ambas, como em qualquer sociedade, como em qualquer situação, num trabalho e tal. Então você faz todo esse investimento e de repente
Um dia alguém disse, não quero mais, cansei, vou embora. Arrumei outra pessoa, não gosto mais de você, perdi o interesse. Tá, e aí? Como é que fica? Porque assim, ó, o divórcio ele vem para regulamentar uma situação de penúria que a mulher vivia, que ela não tinha esse direito, né? O homem tinha várias esposas, sem número e tal, e ela ficava atrelada ali, sofrendo. Então, ela é para conferir uma dignidade a ela, né? E aí, bom, é horário da nossa. É, e aí, o que acontece? De repente, parece que se perdeu essa, essa coisa do tentar, do buscar se entrosar e manter esse casamento. Eu vivo no hedonismo. Meu prazer, minhas vantagens, minhas condições. Não serviu mais, eu jogo esse sapato velho, vou buscar outro sapato. Bom, como eu falava anteriormente, se tem filhos, a situação piora muito. Por quê? Porque essa criança, ela vai ver de uma hora para outra, sem entender os pais se separarem, ela não entende, porque muitas vezes ela é colocada no meio da briga por questões, sabe, tipo, você não vai ver pensão, entra uma questão econômica e tal. A criança passa a trazer para si como ela fosse a culpada dessa declaração. Ela passa a se culpar. E é isso que eu vejo na escola onde eu trabalho. Toda a questão do divórcio, da separação, essa criança, o professor vem e fala, os pais estão se separando, ela vem no decréscimo, né, de rendimento e tal, e aí ela passa a chorar, a ficar agressiva com os colegas, por quê? Porque ela está se sentindo culpada e perdida, porque a mãe diz uma coisa, o pai diz outra, isso quando dizem. Quando não, às vezes, um dos dois, e aí eu vou colocar os dois, passa as mãos nas malas e vai embora e larga. Como se estivesse largando aquele sapato velho, como aquele que ele deveria cuidar e proteger, além de amar. Então, veja bem, o estrago, ele é incalculável, se ele não for bem orquestrado. Mas aí, voltando um pouquinho, o divórcio é permitido, mas como você colocou lá no início, ele é um dos atos lícitos do Islã, que é odioso, é detestável para Allah. Então, assim, não, está com algum problema, vamos tentar consertar. Primeiro entre o casal. Deixa eu só Oi? fazer uma introdução dentro do que a irmã está falando. Será que as pessoas no nosso meio não estão com essa frieza, essa indiferença tão forte, né, umas pelas outras, a partir do momento em que criam esse desencanto, né, na cabeça de uma das partes? Porque a gente hoje talvez tenha deixado entrar no nosso meio essa questão de a responsabilidade afetiva eu não tenho, né? Eu não tenho responsabilidade emocional, eu não tenho responsabilidade financeira, cada um é responsável por si. Eu acho, não sei se eu estiver errada e se também não estiver dentro daquilo que está sendo falado, me perdoe, mas isso não é uma forma talvez também fria e cruel de fazer um contrato unilateral, enquanto as minhas necessidades são supridas, né? Outra coisa que me incomoda muito é como as pessoas dizem, porque fulano controla, ciclana controla. Mas é engraçado que no início do relacionamento, aquilo tudo era normal, né? Então, mexer num aparelho de telefone era normal, saber onde a pessoa estava era uma coisa normal. A partir do momento em que a gente começa a ver que há uma quebra, tudo isso passa a ser um bicho de sete cabeças. E essas coisas estão muito presentes no nosso meio ultimamente.
Será que não é um pouco, nós não estamos absorvendo um pouco dessas questões de não termos mais, o que para mim está na contramão do Islã, mas eu posso estar errada, de não termos mais responsabilidade com o afetivo, com o emocional, com o moral, com o psicológico, com o financeiro, sim, da pessoa que está do nosso lado e dos nossos filhos também? Com certeza, irmã, você está com total razão. Falta, né, esse investimento emocional. Passou a ser, o casamento é um produto descartável, sabe? Então, assim, eu não me responsabilizo, eu vou lá enquanto eu estou mantendo, ou ajudando, ou pagando qualquer coisa, mas eu não, é aquilo que eu estava falando antes, eu pego, mas eu não me apego a nada, eu não me apego porque assim eu não vou sofrer, assim eu não vou causar problemas para mim, o outro que se dane. O outro que, porque o outro sabia que era assim, que era diferente, que a gente podia separar, só que não é assim, Acha. Não é assim. E mesmo, tanto no nosso meio islâmico quanto fora, não é assim. Sabe, porque tem toda uma situação, você cria um sonho, né? Então, assim, o que é isso? O que foi um sonho? Você fez um sonho, você imaginou, eu vou me casar porque eu quero me casar, eu quero constituir família, eu quero ter alguém, né, para me parceirar até o fim da vida. E, de repente, eu acho que assim, ó, essa questão da globalização, do acesso fácil, parece que a grama, daí eu gosto dos ditados antigos, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, a esposa do fulano que é legal, a bonitona que mora lá na rua de trás que é bacana, sabe? Todo mundo é perfeito, porque todo mundo só posta a vidinha perfeita nas redes sociais, e isso acaba invadindo uma área infantil, uma área que não foi amadurecida de forma respeitosa com relação a realmente a vivência do casamento, da união, e isso também não vale só para casamento, vale para as relações de trabalho. Se você for observar, o que acontece no casamento é com a relação de trabalho. Antes a pessoa falava assim, eu ganhei um relógio de ouro porque eu trabalhei 35 anos naquela firma, aquilo era uma honra. O cara trabalha 8 anos. Cara, mas tu tá há 8 anos na firma, quer dizer que tu é um fracassado. Ou seja, é tudo de uma descartabilidade muito grande. Então, assim, é um funcionamento que passa por todas as situações. O carro também, meu Deus, tu tinha um carro, tu zelava, hoje tudo é descartável, né? Não serviu como eu quero, eu já descarto, né? Então, essa desresponsabilização, porque o casamento, a união, o amor é um organismo vivo. Ele carece de ter um investimento diário, porque se você não regar ele com respeito, com admiração, com afeto, com o suprir as necessidades básicas, ele vai morrer, ele morre. Né? Então, assim, e aí isso parece que está muito desgastante para as pessoas. E aí o que acontece? E aí uma das partes, e geralmente a parte masculina, ela acaba cansando né? E fala assim, eu vou cantar em outra freguesia, eu vou me embora. E aí fica lá a pessoa. Muito bem. Com todo um sonho rompido, com todo um desmantelo, como dizem os nordestinos, eu gosto muito dessa palavra, do desmantelo, em todas as áreas da sua vida. E aí, o que acontece? Tem uma psiquiatra, ela escreveu um livro sobre a morte ou morrer, a Kubler-Ross, Elizabeth Kubler-Ross. Se não me falha a memória, ela é suíça. Eu li esse livro lá no 1900 e Guaraná de Rolha, quando eu
estava iniciando a faculdade. E quando eu li, ela falava dos 5 estágios do luto. Eu falei, mas isso não vale só para a morte física, vale para a morte de muita coisa, de um emprego, de um relacionamento. E o que eu vejo é isso. Né? Então, assim, a outra pessoa vai embora e vai viver sua vida e você não sabe como ela está. Por quê? Porque ela se divorcia de tudo. Porque o divórcio não acontece só no fato de sair de casa. Ele tem um divórcio emocional, né? Tem ou eu esqueci, eu sou péssima com nomes, mas ele traz assim o que é o divórcio, as formas de divórcio. Ele fala do divórcio emocional, o real, que daí engloba o econômico, que daí o real é quando você faz a papelada, trata disso daí. A questão do parental, né? Como é que ficam esses filhos, dos amigos, e daí, assim, do psicológico. Então, você rompe com os amigos, porque daí sobra, alguém fica lá, quem são os meus amigos? Os meus amigos vão ficar para mim, ou vão ficar para ele que foi embora? Os filhos, a responsabilidade, fica para mim, ou fica, sabe? E aí você começa a ficar, não, eu estou enlouquecendo. E daí você entra na fase do luto, que são 5 fases. A fase da negação, aquela primeira assim, não, ele está de cabeça quente, ele vai voltar, você nega uma fase da solidão, você nega, você encontra 1000 coisas na tua cabeça para justificar isso, mas você nega, fala, não, isso, ele vai cair em si, ele vai sair, vai ver que não é bem assim lá fora, que não vai encontrar uma pessoa como eu, né, e fica naquela solidão, meio com vergonha, pensando, mas será que se eu tivesse feito tal coisa, o que foi que eu fiz, sabe, fica aquela coisa. Bom, passa um tempo e a criatura não volta. Aí você fica com raiva, muita raiva, muita raiva. Eu fui uma idiota, porque eu me doei, porque eu investi. Os sinais estavam ali, eu não quis ver. Então essa raiva, ela é alimentada por uma culpa muito grande. E o sofrimento é gigantesco, então a pessoa pode ficar agressiva, daí é onde acontecem os barracos que a gente fala, né? A pessoa, às vezes, ela explode com o filho, a criança não entende o que está acontecendo e tudo mais. Depois disso, aí eu falo assim, não, mas é a fase da barganha. A terceira fase, eu vou negociar isso. Não, mas quem sabe se daí fazer concessões para tentar voltar, promessa, conversar com um amigo, conversar com aquilo, sabe? Numa tentativa desesperada de segurar aquilo que já foi e que está se indo, que você não está dando conta. A quarta fase é a depressão. Aí você desmonta, aí tu vai ao fundo do poço e carrega todo mundo que está ali ao lado. Né? Fica de cama, chora, tal. E depois vem a fase da aceitação, onde você descobre, depois de passar por tudo isso, que você pode viver sem a criatura. Porém, quem dera que viesse tudo departamentalizado, como eu falei aqui, não vem assim. Isso vem junto e misturado, sabe? Então, a sensação que a pessoa que está passando pelo luto, ela tem uma sensação de insanidade. Eu estou ficando louca, sabe? Você começa a duvidar de você. Olha o tamanho do estrago. Olha o tamanho da encrenca que você está envolvida. Porque alguém não teve a humanidade de se colocar no lugar do outro, de se responsabilizar por aquilo, e como dizia lá no Pequeno Príncipe, tu é responsável por aquilo que cativas. Então, é muito triste
que as pessoas pegam partes do Alcorão para justificar os seus comportamentos, né? É permitido? Sim, é permitido. Sob certas circunstâncias, não ao meu bel prazer brincar, jogar com a vida do outro. Olha a consequência. A gente vê, infelizmente, os casamentos se desfazem do dia para a noite, depois voltam outros casamentos, pessoas estranhas entrando e tendo contato com os filhos. Essa criança, ela sai de uma cultura que o pai tinha, ela vem uma pessoa de uma outra cultura completamente diferente, de uma outra vivência, e diz, não, tudo que vocês faziam está errado, agora vai ser assim, e amanhã vai ser assado. Então, não é simplesmente você separar e está tudo bem, eu vou dar uma pensão e está tudo certo. Tem muitas implicações, acho. Então, assim, o que está faltando? Está faltando o mínimo, que é aprender a empatia, se colocar no lugar do outro, sabe? Puxa vida, Essa empatia é tão interessante. E agora eu vou jogar um pouquinho de fato para o lado do, né, masculino, porque é quase que um garimpo, né? Em redes sociais, dentro das mesquitas, querendo saber quem ela é, se já casou, se não foi casada, se tem filhos, se pode ter filhos, se trabalha, se não trabalha, se quer ficar em casa, e é aquilo tudo. Filha de quem, foi aonde, deixou de fazer, e é um garimpo, né? Eles assim fazem um jogo tão fechado, e eles acabam que eles vão atrás dessas irmãs que são as que oram, né? As que levam a religião a sério, as que têm padrões para suas vidas. Eu queria entender o que acontece, então, quando eles querem sair. Que padrão eles criam para deixar essas irmãs para trás? Né? Porque não basta dizer, porque eu me relacionei com a pessoa que estava lá fora, porque ela veste diferente, porque ela fala diferente, porque ela tem um jeitão diferente do seu. Pera lá. E aquele garimpo todo que você fez lá no princípio, aqueles padrões que você colocou lá no princípio, como sendo importantes para estar do seu lado. Agora, uma pessoa que é absolutamente ao inverso, então ela pode andar ao seu lado e aquela irmã é que tem que ser deixada para trás. E aí a irmã trouxe para mim uma questão que eu acho que a justiça tinha que entrar nisso, advogados tinham que entrar nisso de uma forma decente, que se chama pensão, porque é indecente os valores de pensão que se dá a um filho. E quando esse masculino, né, que garimpou tanto, que fez aquele currículo, né, para ter esse irmão ao lado, eu acho interessante que ele tem a cara de pau de deixar pensões assim que ele não pensa que não paga aluguel, ele não pensa que não cobra alimentação, que não pagam então tarifas, que aquela irmã muitas vezes está sem trabalhar porque ela precisa cuidar do filho, e que em cuidar de um filho não basta só deixar numa escolinha, porque aquela criança tem hora para entrar, aquela criança tem hora para sair, muitas vezes não bate com os horários de trabalho. Mas a Asha só está falando das dificuldades? Não. Infelizmente, a irmã Asha está falando da realidade, meu irmão. A irmã Asha está falando de como é que a vida realmente funciona. Então, como é que é quebrado, né, esse critério, ou então esse egoísmo de olhar para uma pessoa e querer que essa pessoa preencha a você, e de repente você olha para essa mesma pessoa e diz, não, tu não preenche mais a minha vida, não, tu não tem espaço mais na minha vida. É muita irresponsabilidade pessoal, é muita falta de amor próprio, e aí o lado masculino, me perdoe a expressão, mas é muita cara de pau com a religião. Tu sair por aí ainda ter coragem de dizer que você é muçulmano. Eu gostaria que os irmãos não fizessem isso. Porque a metade da religião, se você deixa de praticar a sua religião, irmã Ângela, me interrompa se eu estiver errada. Se tu deixa de praticar a tua religião, você está quebrando a religião dela também.
Se você resolve ser um sujeito fraco em Alá, pelo amor de Deus, você está começando a enfraquecer a ela também. E é lógico que eu tenho visto irmãs guerreiras, irmãs que dizem, olha, se ele não reza, eu rezo, se ele não vai, eu vou, não estou nem aí. Mas chega um momento que isso cansa. Porque é como a irmã Ângela está falando, o casamento islâmico ele é feito de duas pessoas. Ele é feito da junção, da soma dos dois. Então, gente, por favor, vamos repensar essas coisas, vamos ouvir essa live com carinho, vamos ouvir a doutora Ângela com carinho, porque é um assunto de suma importância. Não existe essa pensão indecente que as pessoas dão para a criança e viram as costas para a mãe da criança. É tanta coisa que precisa ser revista que, se precisar, nós vamos continuar essa live falando mais coisas. Me perdoe, Ângela. Não, mas você está coberta de razão, irmã Acha, porque, assim, é como se uma pensão fosse resolver todos os problemas. Olha, a parte econômica é uma situação, tá? Mas e o espelho? Você aprende pelo espelho, por exemplo, quando tem a criança, né? Ela aprende pelo espelho. Qual o exemplo que você está dando enquanto muçulmano para o teu filho? Que você deixa na penúria. Eu até separei, porque nós pensamos muito na mesma direção, né? E tem na Sura Al-Baqarah que diz o seguinte: credes, acaso em uma parte do livro negais outro? Aquele que dentre vós tal cometem não receberão em troca, senão aviltamentos na vida terrena, e no dia da ressurreição serão submetidos ao mais severo dos castigos. E Deus não está desatento em relação a tudo o que fazeis. Por quê? Aquilo que eu te falei, fatia, partes. Não, mas o Islã diz que eu posso. Mas esquece de situações como essa. Você pega só o que lhe interessa e o que não te interessa, tu varre para debaixo do tapete, né? Então, assim, quando não há possibilidade de você reatar a tua relação marido e mulher, então, vamos fazer, o Islã nos exorta a fazer isso de forma honrada. Honrada. O que é? É participar, é estar ali, não é colocar uma conta lá e vir 2 horas no fim de semana, quando vem buscar o filho para tomar sorvete, querer saber se alguém está por lá e tal. Isso não é justo. Não é justo para a mulher, no caso, não é justo para a criança, e não é justo nem para aquela criatura que está se colocando numa situação onde ele não forma vínculo com o filho, ele não sabe, e esse filho fica sem referência. Sabe, quando você vê a médio e longo tempo o resultado disso, é muito grave, sabe? Porque, como eu te falei, chega um, chega outro, cada um diz como eu devo me portar, eu vou me portar do jeito que eu acho que eu tenho que ser. Porque nem sempre a mãe, sozinha, ela vai dar conta. Por quê? O que diz o Corão? Que o homem é o provedor. Ele vai cuidar até que a criança precise. A mulher pode ajudar, não tem problema nenhum. Ajudar. Não toma conta de tudo. Então, ela deixa de trabalhar, ela fica em casa para cuidar dos filhos. E aí, um belo dia, ele vai embora e ela fica desamparada. A descoberta, aquela coisa, lhe é tirada toda aquela cobertura linda que eu falei, que são as vestimentas que eu falei? Não. São as palavras de Alá, que diz, vós sois as vossas vestimentas. E, de repente, eu me sinto desnuda perante todo mundo. E ainda, sob olhares, mas por que será? O que será que aconteceu? O que será que foi? O que fez? E ainda submetida a julgamento. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que repensar com carinho a coisa. Não é só na justiça.
Porque assim, ó, quem segue, eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco mais aqui, ó, no coração de cada um. Porque quem segue o Islã, ou mesmo quem não é muçulmano, quem segue o cristianismo, que diz amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, não vai querer que a pessoa que lhe dividiu uma intimidade passe por uma necessidade. Não vai querer que o filho, que é responsabilidade dele, esteja ao léu, sabe? Então, você será cobrado por isso, tanto aqui, na vida terrena, quanto para nós que cremos, né? Quando chegar a prestação de contas, eu vou dizer o que eu fiz com meu filho. Eu fiz um aqui, outro ali, fui largando, eu mandava 50 Vai reais. casando, né? Porque vai terminando uma relação, vai Exatamente. levando outra, e vai levando outra. Como se eu trocasse de roupas. Por quê? Ai, filhos são uma benção. Filhos são uma benção desde que você seja um pai, você seja uma mãe. Senão, você vai ter para quê? Para você contar como regalo? Se você não fez um vínculo com teu filho quando ele era pequeno, ele não sabe o que tu é, como é? Olha a implicação da coisa. Que o Alcorão diz que eu tenho que cuidar dos meus pais, como eles cuidaram de mim quando eu era pequenininho. Se os meus pais não cuidaram de mim quando eu era pequenininho, como é que eu vou conseguir retribuir isso? Porque eu não sei nem onde é que está. Sabe, tanto moral, ético e religioso, é uma situação muito complexa. Esse desamor, esse desapego, essa desfaçatez com que as pessoas vivem com uma outra. Às vezes vive 20 anos, 30 anos, e um dia vai embora e faz de conta que nada aconteceu, que essa pessoa passa a ser uma extrema, pior, uma inimiga. Como é que tu vai ver teu pai e tua mãe como inimigos, tendo que escolher entre um e o outro? É muito cruel, é muito cruel. Então, assim, eu acho que a gente tem que repensar um pouco o que é que nós estamos aprendendo e ensinando. Por quê? É muito fácil você falar uma lenda sura do Alcorão, uma aia, mas isso, outro dia eu estava pensando, um papagaio estava lá recitando a Sura Fatiha. Um papagaio pode fazer isso? Ele tem sentimento? Não. Então, assim, ó, veja bem, eu não estou aqui apontando um defeito do meu irmão. Eu estou aqui chamando o meu irmão e a minha irmã para acorda, o que é que tu está fazendo com a tua vida, com a vida do outro, em nome do Islã? Eu sou muçulmano. Se você é muçulmano, segue aquilo que Allah recomendou e o nosso Nabi. Então, se você não segue, então você está fazendo aquilo, você só está escolhendo. E aí um dia eu questionei uma pessoa por uma situação muito similar a isso. Eu falei, tá, mas você acha que a sua conduta tá legal, tá bacana? Você é um muçulmano e você não está agindo como muçulmano. Então ele me disse assim, mas Allah perdoa, depois eu me arrependo. Eu queria, na época, ter essa resposta. A absolvição de Allah recai sobre aqueles que cometem o mal por ignorância e logo se arrepende. A esses Allah absolve porque é sapiente e prudentíssimo. Agora, eu querer enganar Allah, dizer, olha, não, eu vou pecar, depois eu me arrependo, fica tudo certo.
Porque, infelizmente, isso eu ouvi. Não é o que eu estou julgando, mas eu ouvi. Então, assim, o que está faltando mais? Há tempos venho batendo numa tecla, né, irmã, sobre os rapazes que vêm para trabalhar aqui no Brasil. Eu moro aqui próximo a Chapecó, então tem muitos jovens que vêm, eles não têm assim como é que eu vou te dizer, uma assistência, eles estão longe da família, eles são muito jovens, e aí eles vêm de países numa situação geralmente mais difícil, chegam aqui e tem todo um apelo. Aí me responderam, mas eles sabem, ora, nós somos mães, tanto você quanto eu. Eu já sou avó. Minha neta está do tamanho do teu filho. Quantas vezes nós temos que ensinar os nossos filhos? Mas eu tenho uma que está aqui no quarto ao lado, minha filha, meu bebelinho, como eu chamo, que tá, se eu contar a idade dela, vai me dar um tiro. Então, mas enfim, já não cozinha na primeira fervura, como a gente diz aqui no Sul, e muitas vezes eu tenho que lembrá-la de algumas coisas, assim como eu preciso ser lembrada. Então, a gente precisa começar a ver o que as escolas islâmicas, o que está se fazendo, o que a gente pode fazer para, primeiro, ajudar nossas irmãs, no sentido de presta atenção, né? Porque, assim, às vezes a falta de conhecimento faz com que a pessoa ela tá ali, ela conhece o básico, mas ela ainda não tem algum conhecimento da cultura, das intenções propriamente dita dessa pessoa. Ela vem para cá para quê? Para arrumar o dinheiro, voltar para sua terra, para não cometer o zina. Ela vai se casar aqui e vai descartar. Isso é proibido. Então, o que a gente pode fazer? Eu não tenho uma resposta, é um questionamento para que a gente pense sobre isso, sabe? Para que a gente pense. Gente, é muito triste você ver as pessoas se perdendo dessa forma, sabe? Irmãs desoladas, acabadas, destruídas, se achando nada por conta de desumanidade, por conta de falta de religião, falta de vivência. Eu vejo assim, talvez eu sou revertida há pouco tempo, são apenas 6 anos, né? Mas assim, eu fico maravilhada todas as manhãs, todos os dias quando eu leio, é como se aquilo preenchesse o meu coração de um ensinamento novo, porque a cada vez que eu olho, eu vejo de uma forma esses ensinamentos que são tão importantes para a gente, mas parece que a recitação, a leitura do Alcorão, ela só se transformou numa coisa, vamos dizer, mecânica, sem sentimento. Porque quando eu vejo assim, ó, o ser humano, quando ele usa só a cabeça, ele fica muito técnico. Quando ele usa só o coração, ele fica muito vulnerável. O conhecimento, ele tem que vir para a cabeça e para o coração, ele sair pela boca da junção dos dois. São dessas duas uniões. Porque aí você vai vivenciar o Islã e você vai viver de forma que você não é obrigado, mas não dá mais certo meu casamento, tu não é obrigado a viver com essa pessoa. Mas vai ser justo. Por quê? O que é o Islã? Religião da paz. E como é que se promove a paz? Através da justiça. Sem justiça não tem paz. Né? Então, gente, para mim,
é muito claro, tudo que foi colocado por Alá, tudo faz sentido e é simples. E é dito que Alá deseja a facilidade para a gente, não a dificuldade. Só que as pessoas estão E é usando essas tão facilidades para machucar o outro. maravilhoso, tão digno, tão maravilhoso essas palavras que você está colocando, irmã Ângela. Que se a gente parar para pensar, o próprio Nabi não recorreu ao divórcio, ele Exato. recorria a outros